Olá a todos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Epic, o Story e o Task. Se vocês se lembram aqui, quando a gente abre um ticket, quando a gente cria um ticket no Jira, você tem o Epic, o Story e o Task. Você também tem, obviamente, o Bug, mas o Bug a gente já viu, é bem claro, é aquilo que o QA está mexendo todos os dias. Então hoje a gente vai falar um pouco do Epic, do Story e do Task. Esse teste aqui eu vou pedir com a licença de vocês para deixar para falar para o próximo vídeo, porque foi uma coisa que eu coloquei e que eu vou falar sobre isso. Bom, essa tabela que está dentro do site do Jira, né, do Atlassian, ela é bem clara sobre como é que é mais ou menos a divisão de tarefas dentro de um projeto. Então, por exemplo, você tem uma iniciativa, você tem um tema, você tem um projeto muito grande que você quer implementar. Você não pode chegar para o seu time e falar assim, gente, por exemplo, a partir de, vamos dizer, a gente está em abril, a partir de dezembro, o nosso site ele vai ter que oferecer serviços de vídeo somente para quem paga, que vai poder assistir o vídeo, né? Somente para assinantes. Essa é a iniciativa, esse é o tema, né, do projeto. É um projeto bem complexo, não é um projeto fácil, é um projeto que não vai ser concluído em 1 mês ou 2 meses, né? Hipoteticamente, eu estou inventando agora. E é um projeto que ele precisa ser dividido em alguns epics, em algumas. Você pode chamar de. Não áreas, né? Você pode chamar de temas, né? Uma equipe vai trabalhar aqui, outra equipe vai trabalhar aqui, outra equipe vai trabalhar aqui. Às vezes vai ter uma troca entre as equipes, mas aqui as tarefas elas vão ser divididas. Então, um grupo vai cuidar do player, outro grupo vai cuidar dos anúncios, outro grupo vai cuidar da página onde o vídeo vai estar. Então, é um exemplo, né? É óbvio que é mais complexo do que isso, mas é mais ou menos para se ter uma ideia. Você já começa dividindo as tarefas. Dentro do Epic você tem os Stories, né? O Stories, ele nada mais é do que uma história, né? Uma história de como o usuário final ele vai utilizar a ferramenta que você está criando. Então, por exemplo, um tipo de story poderia ser, nesse caso, somente os usuários cadastrados podem acessar o vídeo. O usuário que não é cadastrado, que não paga, ele pode ter acesso ao primeiro vídeo da primeira temporada da série, por exemplo, né? Esse é um story e ele pode ser dividido em tarefas, né? Em tasks. Então, um exemplo de um task é, já que no story está dizendo que o usuário que não paga, ele pode assistir o primeiro vídeo da primeira temporada, um exemplo de uma tarefa poderia ser quando o usuário que não paga, ele clica no segundo vídeo da primeira temporada, né, no segundo episódio, ele recebe uma mensagem dizendo que ele precisa fazer o cadastro para poder continuar assistindo. Ou, um outro exemplo de um task, o usuário que paga, ele vai clicar no botão de login, ou de assistir, ou qualquer coisa que seja definido, e ele vai conseguir assistir a todos os episódios. Dentro do story e do task, na verdade, você pode ter um subtask, também é bastante comum, que são tarefas menores, né? São tarefas mais rápidas, são tarefas mais que podem ser concluídas, talvez não tão importantes assim, por exemplo, qual vai ser a cor do botão, ou qual vai ser a fonte do texto, ou vamos colocar o botão do lado esquerdo superior da tela. São tarefas bem pequenas que podem ser concluídas facilmente. E a ideia é mais ou menos essa. Então, quando você vem aqui, você encontra deixa eu ver esse daqui, o que que é. Esse daqui é um task, né? Criar um botão de login. Então é exatamente isso. Você criar um botão de login que permitirá o acesso ao conteúdo pago. E ele deverá estar na parte superior da tela, né? Com a cor tal. E aí você pode subdividir. Aí realmente depende da cultura da empresa, depende de como a empresa, qual é o flow, qual é, né, a lógica de desenvolvimento da empresa. E é mais ou menos essa a ideia. Você, né, dividir as tarefas até chegar em uma tarefa, e aí você junta as várias tarefas que vai formar o story, e você junta os stories que vai formar o epic, você junta os epics, que vai ser a iniciativa, que vai ser a ideia do projeto. Então, é um resumo do que é mais ou menos o Epic Story Task. Eu espero que tenha ajudado vocês.